Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 3. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Êxodo no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, obrigado, irmão, que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Amém. O tema da minha palavra é: quem sou eu? Você ouviu hoje. Quem é o Vivaldo para Deus ter dado esse livramento? Não é um livramento simples. Não é um livramento simples. Deus só mostrou para o Vivaldo que tem planos com a vida dele, que quer usar ele como nunca ele imaginou até hoje. Testemunho do Udo: quem sou eu para ganhar uma casa? É um servo do Deus Altíssimo, que Deus tem planos maravilhosos, apesar dos 65 anos. Para mim é praticamente 5. Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes você está se perguntando: quem sou eu para ser um líder de célula? Quem sou eu para assumir um ministério? Quem sou eu para assumir uma área na igreja, fazer alguma coisa? Deus te traz uma palavra para ministrar alguém da família, do trabalho, e você diz: quem sou eu? Você é filho do Deus Altíssimo. E você só existe porque Ele tem planos maravilhosos para você. Moisés diz para Deus: quem sou eu para ir falar com o faraó? E a mensagem de hoje é: quem é Moisés? E por isso que ele diz para o Senhor: quem sou eu? Queridos, Moisés tem um nascimento extremamente conturbado. Ele nasce num momento em que a decisão de Faraó era matar todo filho homem que nascesse de partos
de mulheres hebreias. Então imagina que quando Joquebede ficou grávida, eu não tenho dúvida que a oração dela era: Senhor, que seja mais uma menina para ser amiguinha de Miriam, porque não quero um menino, porque senão ele vai ser morto, como está sendo morto tantos meninos que estão nascendo nesses dias. Por favor, Senhor, que não seja um menino. Você imaginou? Que é bem provável que essa foi a oração dela. Uma criança sendo gerada e a mãe botando maior expectativa e oração para que fosse uma menina, para não ser morto. E quando nasce um menino. Nasce um menino lindo, visivelmente especial na visão dos pais. Agora, qual criança que não é especial para um pai e para uma mãe, né? Mas eles decidem esconder o menino. Aí você imagina o choro do menino, tinha que ser: para, não chora. Ninguém pode ouvir que tem choro de criança aqui. Ou, quem sabe, quando ouvir o choro, Miriam, que era muito esperta: mais uma irmãzinha que nasceu, mentindo para esconder o irmãozinho. Não sei, estou viajando. Porque ele ficou com os pais 90 dias, escondido por 90 dias. Sabe o que é isso? Quem já teve criança com 2 meses, sabe a capacidade de gritar que tem quando está com fome? Com 3 meses. Imagina. E aí, com 3 meses, a mãe decide soltar ele no rio Nilo. Faz uma cestinha, prepara muito bem a cesta, veda a cesta o melhor possível e solta aquela cesta no rio Nilo. E Miriam vai correndo pela margem, acompanhando. Conforme o cestinho vai descendo, ela vai pela margem acompanhando. A Bíblia não diz a distância dentro do momento que soltou até o momento que esse cestinho chega aonde está a filha de Faraó se banhando no rio Nilo. E de repente ela ouve o choro da criança. Jesus falou: Moisés, é hora de chorar. Chora agora que é hora. E ele chora, ela vai, verifica, acha a criança muito linda e decide: ela vai criar a criança. E Miriam, muito esperta, diz: olha, eu conheço uma mulher que perdeu o filho, ela pode amamentar. Pensa numa mulher que tem leite, vai cuidar legal dessa criança. E a criança é levada para a própria mãe amamentar. Quem sou eu? Um homem sendo livrado, sendo protegido em detalhes. Este homem é criado com um nome que é uma explicação sempre complicada para falar, né? Tirado das águas. Por que teu nome é assim? Porque eu fui tirado das águas. E ele tinha que contar a história. Cada vez. É que nem eu falar Satírio. Gente, por que Satírio? O que é isso? Isso é nome de gente? É nome de gente. Meu pai já tinha esse nome, e eu tenho que dar explicação. Que tinha uma tia desorientada, que Deus a tenha, em bom lugar, que deu a ideia de botar o mesmo nome. Não, pensa quanto eu amava essa senhora. Deixa eu falar uma coisa. Ele tinha que explicar isso em todo lugar. Por que tirado das águas? E ele tinha que contar a história. Queridos, Moisés tem uma infância muito conturbada, muito complicada. A ciência hoje já conseguiu provar que no útero você recebe todas as emoções negativas dos pais. No útero, quando uma mãe fuma, a criança já recebe nicotina, que já começa a causar dano nos seus neurônios. A criança ainda no útero, e isso a ciência já provou. Tem crianças, filhos de mãe alcoólatra, que quando nasce,
não recebe mais, algumas mães ainda continuam dando álcool, né, para os bebês, mas a maioria não recebe mais álcool, a criança tem síndrome de abstinência, e por isso que ela tem crises de choro, e não se sabe por que das crises de choro, porque ela já tem a necessidade do álcool no corpo. Olha que situação. A criança no útero, ela recebe toda a emoção que os pais estão vivendo. E imagina o quadro, como eu já falei. Imagina. Mas ele é criado pela filha de Faraó, chamado de filho da filha de Faraó. Preparado, segundo os historiadores, para ser um faraó. Treinado e capacitado nas diferentes áreas de guerra, de estratégia de guerra, de liderança, de domínio de várias línguas, de domínio da economia, da política, de negócios. Um homem extremamente preparado, teve tudo o que um jovem rico pode ter. Você imagina o que um jovem rico teria hoje? Super rico. Ele tinha tudo. Mas ele não era feliz, porque existia nele uma angústia: quem sou eu? Porque quando ele volta para os pais, ele é criado até mais ou menos 4, 5 anos. Eu tenho um irmão que mamou até 6, então você imagina, e quanto mais antigo, mais tempo mamava, né? Mas, teoricamente, ele mamou até uns 4, 5 anos. Uma criança de 4 e 5 anos tem muitas memórias. E ele vai para o palácio com memórias de onde ele saiu, da onde ele veio. Foi tirado das águas por quê? Ele sabe quantas crianças foram mortas e ele não foi. Porque eu? Quem sou eu que Deus me preservou assim? Para quê? E quando ele está com 40 anos, extremamente preparado para ser um faraó, ele decide que ele tinha que ir fazer alguma coisa pelo povo dele. Ele decide que ele tinha que estender a mão para o povo que vivia escravizado, massacrado, humilhado pelo Egito. E quando ele vai, ele vê um egípcio brigando com um hebreu. Ele interfere, ele era especialista em Muay Thai, Jiu-Jitsu, sabia tudo. E ele interfere na briga e ele acaba com um golpe exagerado, porque ele estava com fúria, com raiva, e ele mata o egípcio. E pessoas viram. E aí, assustado pelo resultado disso, não dá para voltar para o Egito, que é de onde ele saiu. Para onde ele iria, ele não se sentiu acolhido, porque ele viu dois hebreus brigando, ele foi querer interferir. Os caras falaram: quem você acha que é? Que pode vir se meter? A gente viu o que você fez, cara. Ele vai para o deserto. Uma lição importante aqui: todo fugitivo acaba no deserto. Quem foge do chamado, acaba no deserto. Quem foge da missão, acaba no deserto. Quem foge do compromisso, acaba no deserto. Quem foge do que Deus tem, vai conhecer o deserto. E ele foi para o deserto. E ele no deserto, ele chega na terra de Midian. Ele chega na casa de Jetro. A Bíblia diz que Jetro era um sacerdote em Midian. Alguns historiadores dizem que Jetro era profeta também. Deus não trabalha só com a linhagem que nós mais conhecemos na Bíblia, mas paralelo a ela, muitos homens foram conduzidos e guiados por Deus, como Melquisedeque, como vários, como Jetro. Era um homem de Deus, temente a Deus, um servo de Deus. E a casa de Jetro é um tipo de igreja.
A casa de Jetro é um tipo de igreja. É o lugar que recebe quem está saindo do deserto. Lugar especial para encontrar quem sai do deserto. E lá na casa de Jetro, ele aprende a ser pastor de ovelhas. Ele aprende a usar o cajado, símbolo de autoridade, de liderança. Porque o cajado era a arma que as ovelhas conheciam muito bem, caso desobedecesse. E ele aprende a ser pastor. E ele sai, queridos, para pastorear as ovelhas. E vai num lugar onde ele não estava acostumado a ir. E quando ele chega ali em Horebe, ele vê uma sarça queimando. Queridos, no deserto, sarça pegar fogo é muito comum. Nos períodos em que o calor chega um pouco mais do que está aqui, nesses dias, esse mato seco, ele pega fogo. Mas o que chama a atenção dele não é a sarça pegando fogo. O que chama a atenção dele é que ele viu a sarça queimando. Ele olha de novo, a sarça está queimando, continua ali cuidando, aí ele olha, a sarça continua queimando, só que ela não queima. E é isso que chama a atenção dele. A sarça está queimando, mas ela não queima. E ele diz: vou para perto, que impressionante, vou para próximo para ver. Quando ele está chegando perto, ele escuta Deus dizendo: Moisés, Moisés. Quando Deus fala assim, é mais ou menos quando, por exemplo, a Rebeca fala Felipe Rodrigues Gomes, Gomes Rodrigues, fala o nome inteiro. Felipe já treme na base, porque sabe que ela tem uma história para contar. A Ruth fala assim: menininho arteiro para mim. Ou ela fala amorzinho. Mas quando ela fala Satírio, uau! Eu tremo na base, porque aí vem um assunto sério agora. Não é assim, Felipe? O assunto é sério agora. Mas, queridos, Deus falou: Moisés, Moisés. Ele diz, ele chega perto. Queridos, Deus diz para Moisés exatamente tudo o que ele queria ouvir. Eu vou libertar seu povo. Muitas vezes o que nós recebemos de desafio é tudo o que nós queremos, mas algo em nós diz: você não sabe, você não está apto, você não é bom o bastante, você não está pronto, não é o momento, não é hora. Tudo que nós ouvimos é coisas negativas. E ele diz para Deus: quem sou eu? Porque ele ainda estava ferido, ele ainda estava machucado. Mas algo bom aconteceu nesse período. Ele tinha sido desintoxicado do Egito. E Deus fala: Moisés, eu vou ser com você. Pega esse cajado, joga no chão. Ele joga, vira uma cobra. Temos algumas lições aqui. A mesma ferramenta que protege e ajuda as pessoas, ela pode ser venenosa para as pessoas. A mesma ferramenta que é símbolo de liderança, de autoridade, de governo, de cuidado, de proteção, vira numa cobra. Deus estava dizendo: Moisés, se você não me ouvir, você pode estragar, você pode fazer errado. Porque aquela sarça que não se consumia é um arbusto de 1,5 m, 1,80 m, mais ou menos, no máximo 2 metros. E que ela dá uma vagem com uma única semente, uma semente vermelha, que é venenosa. Nem humano, nem animal nenhum come. E aquela sarça que
que consumida pelo fogo não vai fazer falta para ninguém, ela estava recebendo fogo e ela não se consumia. Deixa eu dizer uma coisa, eu e você, que somos chamados para ser bênção, se nós não formos conduzidos pelo Espírito Santo, somos problema. Somos chamados para ajudar, se não for conduzido pelo Espírito Santo, atrapalhamos, prejudicamos. Por isso eu e você precisamos ser curados, sarados, permitir o tratamento do Espírito Santo nas nossas vidas, porque quando poderíamos curar, nós acabamos atrapalhando, nós acabamos não sendo o instrumento que Deus quer que nós sejamos. Quem sou eu? Você é um filho amado, uma filha amada do Senhor, que Ele quer fazer de você um instrumento maravilhoso nas mãos do Senhor. Pode ter certeza disso, queridos. E Deus ministra Moisés que ele estava apto, que ele poderia sim ser o instrumento de Deus para trazer livramento àquele povo. Lá em Midian, na casa de Jetro, ele tem um filho, que significa sou forasteiro em terra estranha. Olha o nome que colocou no menino, Gerson. Sou forasteiro em terra estranha. Sabe o que isso diz, queridos? Isso diz da angústia dele. Isso diz da dor dele. Isso fala da angústia de ser um hebreu que saiu do povo porque senão ia morrer quando criança, que embora foi preservado no Egito, quando volta achando que está pronto, não estava pronto, tem que fugir, agora está na casa de Jetro. Ele está na igreja, lugar de cura, lugar de tratamento. Aí você fala assim, mas é lugar de ferida também. Sim, mas feridas que podem ser curadas e tratadas na presença do Senhor. Feridas que podem ser restauradas na presença do Senhor. Queridos, eu e você somos pessoas que Deus quer usar muito mais do que você imagina. Que Deus pode usar muito mais do que você imagina. Quando nós estamos no nosso projeto Atitude 333, é para te lembrar que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandiosas e ocultas, coisas que você ainda não conhece, são o que Deus tem para você. Ah, mas em que área, pastor? Em todas as áreas. Na área financeira, na área conjugal, na área emocional, na área profissional, na área familiar, na área ministerial, em todas as áreas. Eu não tenho dúvida, queridos, que nem nos melhores sonhos do Udo e Marli, até 2 anos atrás, imaginava estar vivendo o que estão vivendo hoje, porque Deus tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você acha que o Vivaldo não merecia esse livramento? Não fala nada, que tem gente aqui que acha que não merecia, Vivaldo. O povo é terrível. Deixa eu te falar uma coisa. Deus que nos ama sabe que Ele merecia esse livramento, porque Deus tem propósito com Ele. De tudo que Deus já te livrou, Deus te livrou porque Ele tem propósito com você. Ele tem coisas lindas e maravilhosas para você. Eu fiquei muito feliz no culto das mulheres, domingo passado. Eu acho que dá até para a gente liberar para fazer mais, né, pastores, homens? Vamos liberar? Foi muito joia, foi muito joia. Queridos, o testemunho da pastora Rebeca,
uma advogada bem-sucedida, uma pastora bem-sucedida. E quem era a Rebeca há 10 anos atrás? Ela falou aqui. Olha o tipo de situação que viveu. Mas nosso Deus é especialista em pegar improváveis e fazer coisas maravilhosas, coisas incríveis, incríveis. Ele é especialista em fazer. Eu preparei coisa para umas 3 noites, mas não vai dar tempo. Queridos, essa é uma noite de cura. O louvor ministrou isso. E eu fiquei feliz com as escolhas do louvor, porque eu falei, Deus é perfeito para a palavra que o Senhor trouxe. Existe aqui águas purificadoras, que pode te sarar, que pode curar teu coração, que pode curar a tua dor, que pode transformar seu sofrimento em alegria, que pode transformar seu casamento numa bênção, que pode mudar sua perspectiva de futuro, porque o teu Deus que te criou, Ele pode te responder. Se você perguntar para Ele, quem sou eu? Ele vai te responder. Vamos ficar em pé. Pessoal do louvor, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Talvez você esteja vivendo uma angústia horrível. Talvez você esteja vivendo uma dor insuportável. Talvez você esteja vivendo um medo paralisante. Talvez você esteja vivendo uma crise existencial. Não sei o que vou fazer, não sei como escolher, não sei como decidir. Eu sei que Deus te ama e Ele tem o melhor para você. E para acalmar o teu coração, deixa eu te dizer uma coisa: ainda que você decida errado, Ele tem o poder de reverter em grandes bênçãos, porque Ele é especialista em cuidar de nós. Ele é especialista em cuidar dos seus filhos. Ainda que as nossas escolhas nos levam para caminhos horríveis, Ele tem o poder de nos tirar de lá e mudar a nossa história. Agora, tudo o que eu e você precisamos é deixar Deus agir e entrar num caminho de obediência. Moisés, um assassino, um homem furioso, um homem difícil, mas ele se torna o homem mais manso da terra. É isso que a Bíblia diz. O homem mais manso, amigo de Deus, era um assassino. Deus não está interessado no quanto você errou até hoje de manhã. Deus quer saber as escolhas que você vai fazer a partir de agora, as decisões que você vai tomar a partir de agora, no sentido de agradar o teu Deus, no sentido de querer ser o que Deus sonhou que você fosse. Para Deus é isso que importa, e é isso que Deus quer para você. Imagina, não tem casamento que Deus não dê jeito, não tem problema de enfermidade que Deus não dê jeito, não tem desestrutura humana que Deus não é especialista em pegar e colocar em equilíbrio. Não tem, queridos. Ele te ama e o plano dele é maravilhoso para a tua vida. Deus está levantando aqui muitos homens e mulheres que têm tomado a decisão de entrar no destino de Deus.
E sabe de uma coisa? Você pode falar assim: ah, mas para mim já é tarde, já estou com 30 anos. Ah, para mim é tarde, já tenho 40, já estou com 50 anos. Deixa eu te dizer, Deus faz em 6 meses o que você não deixou Ele fazer em 6 anos. Deus faz em 1 mês, em 30 dias, o que você não permitiu Ele fazer em 30 anos, porque Ele tem o poder de fazer. Tudo o que eu e você precisamos é deixar Deus ser Deus nas nossas vidas, e aí Ele vai fazer infinitamente mais. Tem pessoas aqui que Deus quer levar para as nações. Tem pessoas aqui que Deus quer dar ministério frutífero. Tem pessoas aqui que tem ministério além da Igreja Cristianismo Vila Oliveira, ministério muito além da igreja local. Agora tudo o que você precisa é deixar Deus ser Deus na tua vida e te conduzir em vitória para tudo aquilo que Ele quer. É noite de cura, lembra? É noite de cura. Nós vamos adorar, e depois da adoração nós vamos te ministrar. Senhor,